Eu leio Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu quero refletir com os irmãos e com as irmãs hoje a respeito de sabedoria. E quero começar essa reflexão lembrando do fato de que, por vezes, apesar de termos convicção do Evangelho, convicção da vontade de Deus exposta no Evangelho, na história da redenção, descrita na palavra, não conseguimos fazer uma ligação entre essas nossas convicções de fé com as situações mais particulares que nós enfrentamos na vida. Nós temos a vontade, por sermos crentes em Jesus, de reproduzir a vontade de Deus na nossa vida, seja nas decisões importantes ou seja nas decisões menos importantes, seja nas grandes coisas da nossa existência ou seja nos detalhes da nossa existência. Queremos reproduzir a vontade de Deus. Mas nós não encontramos na Bíblia claras orientações para situações específicas da nossa existência. Essas coisas que são muito particulares e muito peculiares ao indivíduo. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e a vida é muito complexa. E como nós então vamos resplandecer a vontade de Deus ou reproduzir a vontade de Deus nessas situações, nesses desafios, nessas posturas que são exigidas a nós na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa vivência? A Bíblia não tem claras orientações a todas as coisas que nós iremos fazer na vida. Mas a Bíblia dá claras orientações e princípios que vão reger as nossas decisões particulares, peculiares e singulares. Então, como nós conseguimos aplicar esses princípios imutáveis, eternos, atemporais, para a nossa vida que é temporal, que é específica, que é singular? Precisamos de sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria, como diz o texto. Sabedoria é a habilidade que Deus concede ao homem de conseguir reproduzir nas decisões mais específicas e particulares a sua vontade que é eterna. Ou seja, nas situações e circunstâncias temporais, a sua vontade e os seus princípios eternos. Algumas pessoas procuram sabedoria para se resolver financeiramente, profissionalmente, na sua família, mas às vezes a sabedoria que o mundo oferece é uma sabedoria muito autocentrada, pensando muito em desenvolver um projeto que consiga realizar os anseios, os desejos individuais. Mas a sabedoria de Deus exposta na palavra de Gênesis e Apocalipse não funciona assim. A sabedoria de Deus não está tão ligada à prosperidade, não está tão ligada à prosperidade financeira, inclusive. Está mais ligada à santidade, está mais ligado com a nossa postura moral, com a nossa postura de piedade, com a nossa postura em relação ao outro. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que faz que nós enxergamos não só a nós mesmos, mas enxergamos o outro, enxergamos o nosso próximo, que nós enxerguemos os nossos irmãos e que nós não pensemos só em nós mesmos, mas que nós também possamos pensar nos nossos irmãos e nos nossos próximos. A sabedoria de Deus nos leva a uma nova categoria de vida, onde nós já não estamos mais olhando para nós e vivendo para nós, mas vivendo para o outro. E isso eu encontro base ao apóstolo Paulo dizer aos Coríntios, lá no primeiro capítulo, que a mensagem do Cristo crucificado, além de ser o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Ou seja, o fruto da sabedoria divina levou ele a entregar e doar o seu filho para que ele pudesse se sacrificar de forma generosa, amorosa, por todos aqueles que iriam crer nele, por nós. O fruto e o resplendor da sabedoria divina é a cruz de Cristo, é a entrega amorosa de Jesus, é o sacrifício amoroso de Jesus. A sabedoria divina deve nos levar a esse lugar, ou seja, toda vez que nós iremos tomar as nossas decisões, sejam elas muito importantes ou sejam elas menos importantes, devemos pensar em como nós iremos ser nessas decisões mais parecidos com Cristo, ou como nós iremos resplandecer ainda mais a face de Cristo, que é a sabedoria de Deus encarnada. Portanto, toda vez que nós nos depararmos com desafios na nossa vida, peçamos a Deus sabedoria
para que nós possamos refletir a imagem de Cristo. E quando nós conseguimos orientar a nossa vida e articular as nossas decisões e posturas de acordo com a sabedoria de Deus, nós refletimos na terra o rosto de Deus, a face de Deus, a vontade de Deus e, portanto, passamos a glorificar a Ele nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Como o apóstolo Paulo também disse, se nós formos comer ou beber, que nós façamos isso para a glória de Deus. Por isso que nós podemos sim reproduzir e ligar a nossa fé no Cristo a todas as situações da nossa vida, porque Deus pode nos conceder e Ele quer nos conceder sabedoria para isso. Amém.